Nós temos na Constituição tanto a liberdade de expressão quanto a proibição do racismo. Então o Supremo se deparou com essa questão e acabou prevalecendo a ideia de que há uma proibição constitucional a qualquer tipo de racismo. E essa proibição alcança a liberdade de manifestação, como, por exemplo, na escrita de um livro. Então, a tendência numa sociedade complexa e muito conflituosa como a moderna é que surjam novos casos e que o caso Elvanger seja uma referência para futuras decisões do Supremo. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem, pois todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Hoje, portanto, senhor presidente, muito mais do que a realização de um julgamento, e de um julgamento revestido de significação histórica na jurisprudência de nosso país, é chegado o momento de o Supremo Tribunal Federal incluir em sua agenda o seu claro propósito de afirmar e de reafirmar os compromissos do Estado brasileiro e de manifestar a preocupação desta Corte com a questão da defesa e da preservação da causa dos direitos essenciais da pessoa humana, que traduzem valores inexauríveis que jamais poderão ser desrespeitados ou esquecidos. Este momento, portanto, senhor presidente, tão fortemente impregnado do sentido histórico que assume o presente julgamento, impõe, por tal motivo, um instante de necessária reflexão sobre o significado do grave compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Os deveres irrenunciáveis que emanam desse instrumento internacional incidem sobre o Estado brasileiro de modo pleno, impondo-lhe e aos órgãos nele estruturados, notadamente ao Poder Judiciário e a este Supremo Tribunal Federal em particular, a execução dos compromissos instituídos em favor da defesa e da proteção da integridade e dignidade de todas as pessoas, de quaisquer pessoas, de todo o gênero humano. Desprezo. Por essas razões, senhor presidente, que agrego as muito melhor formuladas pelos colegas, é impossível, assim me parece, admitir-se a argumentação segundo a qual, se não há raças, não é possível o delito de racismo. No próximo bloco, você acompanha a repercussão da mais alta corte do país, que manteve a condenação pelo crime de racismo a práticas discriminatórias. Eu diria que é possível retirar, portanto, da própria Constituição, e diríamos numa linguagem absolutamente tradicional da interpretação, que seria, vamos dizer, algo aproximado de uma interpretação teleológica, que o conceito de racismo, a meu ver, deve ser obtido no confronto da norma e da gravidade da norma com os bens e os valores jurídicos protegidos por esta mesma norma. Não me parece que o que a Constituição quis preservar com esta norma foi exatamente a proteção de grupos humanos diferenciáveis do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, enfim, de outras qualificações suscetíveis de torná-los objeto desta perversão moral que é a discriminação, que põe em risco os fundamentos de uma sociedade livre. E a questão, portanto, senhor presidente, é esta. As opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não serem tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa com a raiva. Por óbvio, o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de igualdade, que é uma política democrática. E a igualdade, portanto, é pré-condição para a democracia e o objetivo da liberdade de opinião. As opiniões consubstanciadas no preconceito e no ódio racial não visam contribuir para nenhum debate inerente às deliberações democráticas, para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam contribuir para nenhuma deliberação. Não comunicam ideias que possam instruir o compromisso que preside a deliberação democrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir
ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático. O objetivo é outro. Querem, isto sim, impor condutas anti-igualitárias, de extermínio, de ódio e de linchamento. Eu, convictamente entendendo que este tribunal está exatamente no exercício de saber do que se trata e contextualiza a liberdade de opinião para que ela não seja o apanágio de qualquer desgraça que o futuro possa trazer no retorno de bandeiras que o século XX desonrou. Vale relembrar o que disse com exemplar propriedade o eminente ministro Celso de Mello no voto que proferiu. Os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas, tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público.